vamos continuar a nossa jornada bíblica e hoje nós vamos se despedir dela, que passou este mês todo aqui conosco, que é a professora doutora Francisca Cirlena, que mais uma vez a gente agradece pela disponibilidade em estar aqui conosco. Eu que agradeço a participação, desde já, muito bom estudar o livro de Daniel e poder partilhar um pouco, né, daquilo que a gente estuda. Isso é importante, não adianta só estudar e guardar para si, né? Então, é maravilhoso quando a gente tem a oportunidade de poder partilhar. Eu que agradeço. Cirlene, a gente terminava o nosso encontro semana passada e você fez uma bela jornada conosco, traçando um paralelo, né, entre o livro de Daniel e o último livro das Sagradas Escrituras, que é o livro do Apocalipse, até alimentando naqueles que estavam nos acompanhando uma curiosidade para visitar também o livro do Apocalipse, que teremos uma oportunidade de estudá-lo aqui no nosso programa. Mas hoje a gente começa a nossa conversa partindo do livro de Daniel, mas como que o profeta Daniel ele percebe, através da leitura dos escritos do profeta Jeremias, aí que o cativeiro na Babilônia ele vai durar mais ou menos 70 anos. Então, o profeta Jeremias, ele não foi exilado, né? Ele ficou em Jerusalém. E esses escritos já estavam, né? Ele já vinha há 4 décadas escrevendo sobre todas essas questões, né, que iriam acontecer. Ele era um profeta, né? Iriam acontecer. Então ele já havia escrito que esse exílio aconteceria e que duraria 70 anos. E qual que é a importância disso, né? Para Daniel, que estava no exílio, e todo aquele povo, né, que foi também arrastado para o exílio, para eles passou a ser um motivo de esperança, né? Porque uma coisa é você pensar em 70 anos, outra coisa é você pensar no resto da vida, né? Enfim, para a sua geração e para as próximas, para os seus descendentes. Então, Daniel, ele reza, né, e motiva aqueles que estão lá também a rezarem e a pedirem para esse Deus que eles acreditam, que é o Deus único, que é o Deus de Israel, para que eles possam retornar para a terra deles. Então, a grande importância dessa revelação de Jeremias e eles poder ter tido esse conhecimento é trazer esperança e trazer esse estado, né, de oração e de petição para que eles fossem perdoados dos pecados e receber sua terra de volta. Entre os textos que nós lemos, né, como lição de casa, existe uma afirmação no livro de Daniel que a gente gostaria de entender um pouco mais. Não demos ouvidos aos teus servos, os profetas, que falaram em teu nome aos nossos reis, aos nossos líderes e aos nossos antepassados e todo o teu povo. O que significa essa declaração? O Daniel, ele tem consciência de que os antepassados deles desobedeceram as leis de Moisés, desobedeceram os profetas que Deus enviou para dar orientação para esse povo. Então, eles se perderam, eles adoraram ídolos. Então, Daniel tem essa consciência e Daniel reza, né? Pede perdão, não só pelos erros dele, porque ele é né, colocado como um homem íntegro, mas pelos erros dos seus antepassados, porque ele acha que isso está pesando, né, para que tudo que eles estão nesse momento de sofrimento aconteça. Então, ele está pedindo perdão pelos erros dos antepassados de não terem ouvido os profetas, não terem ouvido aqueles que Deus mandou para orientá-los, né? Se a gente pensar em Moisés, por exemplo, né? Moisés, muitas vezes, ele também pede a Deus paciência por aquele povo que está no deserto e que muitas vezes reclama,
reclama porque não tem água, reclama porque não tem comida, ou reclama, enfim, desiste, né, daquela caminhada e começa a adorar bezerro de ouro, enfim. Moisés também faz, né, esse papel, desse pedido, essa intercessão. E Daniel, obviamente que conhecendo, né, as leis mosaicas e conhecendo as escrituras, a Torá, ele também faz a mesma coisa. Existe um outro texto interessante também, que é uma declaração do anjo, que diz assim: Daniel, você é muito amado. O que isso dentro do conjunto, né, do livro representa? Uhum. Então, o anjo diz, você é muito amado, algumas versões dizem, você é o predileto, né? Exatamente porque Daniel, ele é o testemunho vivo, né, desse relacionamento com Deus. Ele confia tanto, ele é tão fiel ao Deus de Israel, ao Deus Altíssimo, que deixa transparecer essa relação, né? E o anjo sabe disso, e o anjo declara, né? Você é amado, você é predileto, então você vai receber a revelação dessas visões. E é uma maneira também, essas visões são muito pesadas para Daniel, né? Tem um relato que ele passa semanas sem se alimentar direito, sem tomar vinho, porque ele está se preparando para receber todas essas previsões do futuro, não gosto muito de usar essa palavra, mas enfim, de saber, né, dos acontecimentos. Então, para ele é muito pesado, e o anjo parece que também quer um pouco suavizar isso. Você está recebendo isso porque você é amado, você é predileto, você tem essa relação com Deus, né? E Deus confia as palavras para você, né? As palavras querem dizer exatamente, né, aquilo que está oculto, para que Daniel saiba. É muito interessante, Silene, que vai acontecendo diversas declarações, né? E o anjo vai falando várias coisas dentro deste livro. E este anjo, ele é nomeado, né? O anjo Gabriel. Parece-me que no Novo Testamento é o mesmo anjo que dialoga com Maria quando lhe entrega a tarefa de ser, né, a mãe do Filho do Homem, né? A mãe de Jesus. Mas há uma afirmação interessante, e que parece que isso vai ter uma influência também no futuro e na missão aí de Daniel, que é isto, né? Sendo que no primeiro ano, né, do reino, né, de Dario, rei dos Medos, ajudei-lhe e dei apoio. O que Gabriel, né, está dizendo quando ele faz esta referência, né, deste apoio a Daniel? A Dario, né? Na verdade, assim, do 10 para o 11, né? Aqui, na verdade, o anjo é uma conversa, né, sobre anjos, porque Gabriel está dizendo para Daniel, contando um pouquinho, porque assim, na literatura apocalíptica, tem-se uma ideia de que cada nação tem um anjo protetor, e eles, né, defendem a sua nação. E aí, Gabriel está dizendo, olha, eu estive com Miguel um pouco antes, né? Um pouco antes desse versículo 1 do capítulo 11. Eu estive e ajudei a Miguel. Enfim, ele está contando um pouco do que ele tinha, da relação dele com Miguel, que Miguel é o único que ajuda, né? E ele está dizendo isso sobre Miguel e não sobre Daniel nem Dario, né? E eu, no primeiro ano do medo Dario, permaneci firme para dar-lhe suporte e proteção, né? Ou para ajudá-lo. Então, ele tá falando aqui sobre a ajuda que Miguel deu a ele e que depois dali ele vai precisar voltar e vai ajudar Miguel novamente. E Miguel é o protetor de Israel, né? Porque tem um determinado momento aqui que ele vai dizer isso diretamente para Daniel, que o Miguel é o seu protetor, né? Então é um pouco isso, né? Ele está se referindo ali à ajuda que ele deu para Miguel e agora Miguel vai ajudá-lo. É uma conversa de anjos. Silene, muito obrigado pela sua forma didática de nos ajudar a entender
o livro do profeta Daniel e frutuoso serviço aí ao anúncio da palavra e ensino, né, da palavra de Deus através do magistério. É isso que eu posso te desejar, encerrando este estudo que fizemos durante o mês de novembro, que a gente chama sempre de uma jornada bíblica. Muito obrigado. Muito obrigada, eu que agradeço novamente. Espero poder contribuir mais. Muito obrigada.